Nesta quinta aula do módulo 3, vamos dar continuidade à base legal e normativas relacionadas ao georreferenciamento. Então, nesta aula, nós vamos trazer as principais normativas. A primeira norma a ser estudada é a norma de execução do INCRA, de número 80, de 26 de janeiro de 2009. Esta norma estabelece as diretrizes e procedimentos referentes à certificação e atualização cadastral de imóveis rurais, dispostos no parágrafo 1º do artigo 9º do Decreto 4.449, de 30 de outubro, os que são alterados pelos demais decretos. Então, esta norma ela traz informações sobre trâmites do processo de certificação nos setores de cadastro rural do INCRA e no Comitê de Certificação, além de definir procedimentos de execução dos trabalhos de georreferenciamento, de elaboração de peças técnicas e conceitos importantíssimos baseados nas leis vigentes. Outra normativa a ser estudada é a de número 92, do dia 22 de fevereiro de 2010. Essa normativa estabelece também diretrizes e procedimentos referentes à certificação e atualização cadastral de imóveis rurais, dispostos nos decretos 4.449 e 5.570, e também na norma técnica de georreferenciamento de imóveis rurais. E seu artigo 1º trata de determinar que a análise da documentação entregue ao INCRA para certificação e atualização de imóveis rurais seja executada de acordo com os procedimentos do anexo 1, rotina para certificação e atualização cadastral de imóveis rurais. Essa rotina tem por objetivo traçar diretrizes e padronizar procedimentos para que os técnicos das superintendências regionais que desenvolvem atividades na Sala da Cidadania e na Divisão de Ordenamento da Estrutura Fundiária, especificamente nos serviços de cadastro e cartografia, cumpram o que determina o parágrafo 1º do artigo 9º do Decreto de número 4.449, de 30 de outubro de 2002, alterado pelo Decreto 5.570, de 31 de outubro de 2005, que regulamenta ainda a Lei de número 10.267, de 28 de agosto de 2001, onde fica estabelecido que caberá ao INCRA emitir a certificação das peças técnicas dos trabalhos de georreferenciamento de imóveis rurais e a sua devida atualização cadastral. Nós temos a norma de número 96, de 15 de setembro de 2010, que estabelecia as diretrizes e procedimentos referentes também à certificação de imóveis rurais. Mas essa norma ela foi substituída pela norma de número 105, de 26 de novembro de 2012. Esta norma de número 105 visa a simplificação da análise de processos de certificação que tramitam atualmente nas superintendências regionais do INCRA. De acordo com essa nova norma, os processos serão simplificados com a uniformização de critérios para análise dos processos de certificação da poligonal objeto, de memorial descritivo e de imóvel rural. Então, ela vai de encontro a muitos requerimentos de órgãos proprietários, da sociedade e demais atores relacionados, que exigiam menos burocracia e mais rapidez do INCRA. Essa norma ela traz alguns capítulos importantes a serem discutidos, como, por exemplo, o capítulo 1 do cadastro do imóvel. Então, ela cita que o servidor responsável pela análise conferirá somente se o código do imóvel informado no memorial descritivo consta da base de dados do Sistema Nacional de Cadastro Rural. Se o código não estiver na base do Sistema Nacional de Cadastro Rural, o requerimento será indeferido. Então, nesse primeiro capítulo, ele traz essa importância de realizar a verificação do código. Ainda no capítulo 1, ele traz que nos casos de desmembramento ou remembramento de imóvel rural, se o código não estiver presente no memorial descritivo, o servidor responsável pela análise deverá promover a sua inclusão no Sistema Nacional de Cadastro Rural, desde que a documentação contida no processo admita essa possibilidade. Caso não haja possibilidade de inclusão, o requerimento será indeferido. Então, é necessário anexar ao processo todos os documentos necessários, matrícula, escritura de compra e venda, para que o INCA proceda devido à inclusão cadastral e atribua um código ao imóvel. Já no capítulo 2, ele traz a análise cartográfica, em que cita que a análise cartográfica restringir-se ao atendimento do parágrafo 5º do artigo 176 da Lei de número 6.015, de 31 de dezembro de 1973, ou seja,
será verificado se a poligonal objeto do memorial descritivo não se sobrepõe a nenhuma outra constante do cadastro georreferenciado do INCRA e que o memorial atenda às exigências técnicas. Somente serão utilizados na análise os seguintes documentos, dispensando-se os demais constantes no processo. Letra A. O memorial descritivo em meio analógico devidamente assinado por profissional habilitado. E B. O arquivo digital que contém o polígono que represente os limites do imóvel rural, doravante denominado perímetro limpo. Então, diante desse capítulo 2, é possível notar que a documentação técnica e legal que deve constar no processo não sofreu qualquer alteração. São exatamente as mesmas exigidas na norma técnica do INCRA. A mudança ocorre no procedimento da análise dos processos, como, por exemplo, a análise de confrontações da planta, a precisão no transporte de coordenadas, ou seja, a responsabilidade fica por conta do profissional credenciado. Em suma, esse capítulo 2 vem tratar justamente da questão da sobreposição e dá uma atenção maior ao memorial descritivo. No capítulo 3, a norma de número 105 traz o seguinte referido: efetuada a análise conforme os capítulos 1 e 2 desse anexo e verificado o atendimento de todos os requisitos, o servidor responsável pela análise deverá: letra A. Inserir o perímetro limpo no cadastro já referenciado do INCRA. Letra B. Emitir e assinar o documento de certificação. E letra C. Carimbar e assinar o memorial descritivo. O capítulo 4 da norma traz algumas informações importantes sobre a notificação. Nos casos de indeferimento do requerimento, o servidor responsável pela análise notificará o requerente e o profissional credenciado uma única vez, informando todas as inconsistências encontradas. A notificação será enviada por correio eletrônico e por carta registrada. O requerente terá até 60 dias a contar da data de recebimento da carta registrada para manifestar-se sob pena de arquivamento. A manifestação deverá sanar todas as inconsistências apontadas sob pena de arquivamento. Somente será admitida mais de uma notificação quando houver falha administrativa na notificação anterior. Sendo assim, é de extrema importância que o profissional atenda às notificações do INCRA, pois não será emitida outra nova, podendo assim o processo ser indeferido. E o capítulo 5 das disposições finais fala que a certificação da poligonal objeto do memorial descritivo pelo INCRA não implicará reconhecimento do domínio ou exatidão dos limites e confrontações indicados pelo proprietário, bem como não dispensará a qualificação registral, atribuição exclusiva do oficial de registro de imóveis. O requerente e o profissional credenciado são responsáveis por todas as informações prestadas, inclusive pelas inconsistências que por acaso vierem a ser destacadas na poligonal certificada e por eventuais prejuízos causados a terceiro. Portanto, é essencial o conhecimento da norma técnica para o georreferenciamento do INCRA e de toda a legislação referente à certificação, como profissional no âmbito administrativo, civil e criminal pelo seu trabalho. Chegamos ao fim de mais uma aula do módulo 3. Agradeço pela sua atenção e até a próxima.